Hoje, 16 de maio de 2024, e nós vamos transitar no encontro de número 173. Para vocês terem uma ideia, nesses 173 encontros, nós colocamos na tela cerca de 8.000 slides. Estava fazendo essa conta ontem, se não foram mais. Então foram slides, isso sem contar os comentários, né? O que havia em cada slide que nós comentamos. Então vejam, realmente nós passamos por um grande livro. Sim, porque tudo que foi colocado nos slides, né, nós tiramos e comentamos o que está na codificação. Mas antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, vamos levar o nosso pensamento a Jesus. E mais uma vez, agradecer a oportunidade de aqui estarmos. De aqui estarmos, não simplesmente por aqui estarmos, mas sim porque aqui nós temos um contato maior com a espiritualidade, nós temos um contato maior com o aprendizado deixado pelo Cristo, para que possamos nos movimentar ao longo das horas de forma mais linear, de maneira mais positiva, considerando o estágio pelo qual estamos passando. Muito obrigado, mestre, por esta oportunidade. Agradecemos também aos amigos espirituais que nos amparam, que nos inspiram. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós estamos na parábola A Grande Ceia. Vamos dar continuidade assim. Não é isso. Eu me enganei. Deixa eu acertar aqui um minutinho só. Aqui. Pronto. Sim, porque nós já tínhamos iniciado no encontro passado, nós corremos determinados versículos, paramos no versículo 7. Então nós vamos revê-lo e dar seguimento à nossa análise. No versículo 6, que antecede a esse, fala justamente que os servos foram ultrajados e alguns até mortos. Mataram-nos, porque aqueles contrários à grande ceia não queriam que as pessoas lá comparecessem para o aprendizado dele. Vamos rever o versículo 7, aonde nós paramos. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Quando o tempo dos mútuos é chegado, todas as providências são delineadas pelo Pai para que a nova era seja estabelecida. É impressionante que as pessoas parecem que vivem a mesma era em que nasceram, em que reencarnaram. Observem, inclusive, a nossa sala, como ela está hoje. Observem. Nós somos quantos falamos, não temos problema algum em falar. Se ouvirem e se acontecerem, é problema de cada um. Mas a realidade tem que ser dita e a verdade tem que ser exposta.
Observem. Então parece que as pessoas ainda não despertaram para a nova era. A nova era significa mudança. E você tem que estabelecer essa nova era em você mesmo. Porque é necessidade. Imagina, Ingrid, por exemplo, você hoje age completamente diferente de quando você era adolescente. Você não tem. Você tem outro comportamento. Automaticamente você assumiu outro comportamento. Você não casou, você teve um filho, você estava falando ainda há pouco, não é verdade? Quer dizer, então você mudou. A tua era uma e você passou para outra. Porque o tempo morreu. E você assumiu novos deveres. Você assumiu novos dias com o teu comportamento. Mas parece que existem pessoas que não despertaram ainda para a nova era. Elas continuam com as mesmas ações de tempos atrás. Eu falto, não tem problema, eu deixo de ir, está tudo certo. E não é bem assim que nós precisamos agir. Nós temos que medir as consequências, em primeiro plano, as espirituais. O que vai acontecer comigo? Não é o que vai acontecer comigo nesse período que eu estou encarnado, mas e depois? O que vai acontecer comigo? Porque eu não vou permanecer encarnado. Eu vou deixar esse corpo. Eu dou atenção maior ao ego ou ao self, ou ao espírito? Aí é que está o grande problema. Aí é que está o grande problema. Não, eu não pude comparecer para cuidar de mim, espírito, porque eu tive que atender fulano. Não dava para atender fulano depois? Porque eu tive um problema a resolver, não dava para resolver depois? Eu acho melhor. Porque se você resolve o problema na hora que você tem que cuidar de você, você está antecipando a tua própria melhora. Então você está antecipando, não está adiando a tua própria melhora. E esse adiamento pode representar dor, sofrimento. Um exemplo bem maior e que tem raízes com o que estamos falando. É fácil de se verificar. Rio Grande do Sul, hoje em dia, está aí. Aí está. Aí está. Então é uma coisa muito séria. Então quando se fala em nova era, certo? Ela tem que ser estabelecida em cada um de nós. Todas as providências são delineadas pelo Pai para que a nova era seja estabelecida em cada um de nós. Você tem que ver o dia que você está vivendo. Sabe? É impressionante. Eu fico às vezes assim, sabe? Pensando, não é possível que as pessoas não se percebam. Se dizem espíritas, participam de reuniões, mas não se percebem. O que adianta? Aí é aquilo que os amigos espirituais nos falam, né? Inclusive, os próprios livros nos mostram isso, né? O espírita desencarna, aí se vê atormentado e acha que o outro, que para ele não representava nada, está muito melhor do que ele. Por quê? Mas eu era espírita, eu fazia palestra, eu dirigia a casa espírita, e daí? E daí? É preciso interiorizar tudo isso, né? É onde nós realmente temos maiores dificuldades, mas é preciso. Se você quer um dia melhor, se você quer uma manhã melhor, você tem que ser melhor com você mesmo. E a nova era está aí. Todos que estiverem em dissonância com o tempo vivenciado, observem. E as estruturas que precisam de novas formas sofrerão as transformações de vida devidas. Não tem como. Não tem como fugir, certo? Você vai sofrer as transformações de acordo, olha só, em dissonância com o tempo vivenciado. Quer dizer, você está no tempo de hoje, mas está fazendo tudo
dia, ontem. Você está em dissonância. E as estruturas que precisam de novas formas sofrerão transformações devidas. Não tem como. Todas as estruturas é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, que nós estamos vendo no exterior, né? Com muitos tremores de terra, terremotos, maremotos que já aconteceram e estão acontecendo, né? Cidades completamente invadidas pela água, não só aqui nos Estados Unidos. Né? E as pessoas pensam que lá não acontece nada, né? Até falam, está vendo no Brasil como é que é? Tem muitas pessoas ignorantes, não percebem o que está acontecendo. Nem as notícias observam para saberem o que fazer. É impressionante isso. Quer dizer, estão vivendo no tempo realmente do meu tataravô, que as notícias e a comunicação não chegavam a você. Pelo amor de Deus, nova era. Eis que no início desse século verificamos que o sermão profético de Jesus está se realizando. E aí eu coloquei aqui o sermão profético, nós vamos passar por ele. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra. Se nós formos ver isso materialmente, até está acontecendo, né? Materialmente falando, as casas não sendo derrubadas. Quer dizer, aqui o sentido é espiritual, mas materialmente a coisa se dá, né? Pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. É o princípio de dores. Porque todos esses que estão passando por esse sofrimento agora vão ter mais dores ainda. Essa é uma realidade dos fatos. Eles não voltarão ao planeta Terra, porque não tem condição. Quer dizer, exceções existem, evidentemente, mas não vamos falar das exceções, estamos falando da regra geral. Quer dizer, eles estão sofrendo desses problemas pelas irregularidades mentais que ainda permanecem no ontem. Aí está. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para sermos atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traídos serão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando ele fala, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, isso já é na regeneração. E o fim, evidentemente, de um mundo, de um planeta, acontece. Mas isso depois de milhões e milhões de anos. Isso aí é muito, não se pode, não há previsão. Certo? O fim. Então vejam, está tudo aí, o que está acontecendo. Está acontecendo. E quando ele fala ali a respeito todas essas coisas são o princípio de dores. São o princípio de dores. Principalmente para aqueles
estão completamente desviados dos propósitos que deveriam ser assumidos. Como esse pessoal que estava no Rio Grande do Sul? Ali, eles estão sofrendo uma consequência muito séria de aprendizado. E a maior parte não retorna ao planeta Terra. Vai para o planeta inferior, para acabar de aprimorar-se. E, evidentemente, é mais uma dor. Sim, porque vai se desfazer de um corpo perispiritual mais elevado para tomar um corpo espiritual menos elevado, onde o espírito terá maior dificuldade para a manifestação, porque é o inferior ao perispírito atual. Imagine, é dor, é sofrimento. Não tem como ser de outra forma. É uma coisa muito séria. Então vamos em frente. Sim, perdão. Observar que nos dias atuais o trabalho de ajustes na Terra acontece em todas as suas dimensões, através de mensageiros desencarnados e encarnados. Em todos os eventos desenvolvidos, há espíritos em ações benignas e outros procurando operar condições malignas. Repetimos, assim acontece nos planos físico e espiritual. As colônias também estão se passando. Todas aquelas dimensões que nós vimos no planeta Terra, todas elas estão sofrendo alterações, umas mais, outras menos, né? E acreditamos nós que as maiores alterações estão sendo aquelas que acontecem a partir do abismo, né? E nós estamos aqui no umbral, também aqui aonde acontece a maior. Já nas colônias que vão assumindo dimensões mais altas, as alterações ali serão menores, evidentemente, né? Porque estão num plano mais evoluído. Coisa muito séria, e as pessoas ainda não perceberam isso. Que bom, Graça, que você chegou. Cheguei. Eu já estava anotando você na lista negra. O ônibus quebrou. Acontece. Vamos em frente aqui, depois você conta a história do ônibus. Então diz aos servos, estamos no versículo 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quer dizer, aqueles que foram chamados, eles não eram dignos, não estavam preparados para receber o casamento com a espiritualidade maior, para um plano melhor. Simples análise. Jesus vem preparando o caminho para todos nós há milênios. Enviou-nos mensageiros encarnados e desencarnados ao longo de todos os tempos, mas ainda assim não fomos capazes de nos prepararmos dignamente para acompanharmos o progresso do mundo. Não nos evangelizamos. Eu me lembro da Atlântida. Nós temos esse conhecimento, porque nas nossas verificações nós apuramos isso. Quer dizer, lá já existiam mensageiros, e antes da Atlântida já existiam mensageiros no planeta Terra, né? Se não me falha a memória, o nome do mensageiro em Atlântida era Rama, ou coisa parecida, não me lembro bem. Quer dizer, mas mensageiros no planeta Terra, desde que o planeta Terra foi criado, eles chegaram justamente para indicar o caminho que a graça deveria seguir, a Índia, a Rosa, o Quaresma. Olha, cuidado aí, senão você vai ter que encarar o dinossauro de novo. Vai progredindo, né? É isso. Não nos evangelizamos. A evangelização é o ponto principal, porque não há educação, você não consegue educar o ser a contento se ele não estiver evangelizado.
A educação dele será falha. Ele vai continuar egoísta, vai continuar com inveja, vai continuar maltratando o outro, porque há um desconhecimento. Né? E nós ainda praticamos dessa forma, porque a nossa evangelização ainda não é totalmente a contento. Não é? A gente ainda pratica coisas dessa ordem, em menor proporção, com certeza, mas praticamos. Quer dizer, nós estamos no aprendizado, estamos nos esforçando para que tal venha a acontecer. Isso é importante. E esse esforço carrega para junto de nós espíritos benignos que venham nos ajudar. Não é? Aquele que não se esforça, o que ele traz para junto dele são os mesmos, com as mesmas ideias fracassadas do ser. Dessa forma, aqueles que não tiverem desenvolvido o cabedal moral suficiente para se hospedarem no ciclo regeneração, serão exilados em mundos com instrumentos capazes de fazê-los despertar. Não poderão seguir em aprimoramento na Terra. E nós estamos vendo isso. Aliás, nós temos visto isso já há algum tempo, né? Lá com Zacarias, que eu estou sempre falando do Zacarias, né? Quer dizer, 2/3, eu acho que vai ser mais de 2/3, porque não é fácil. O que a gente assiste no mundo, planeta Terra, ainda hoje não é fácil. São muitos espíritos atormentados, completamente desligados de si mesmos, sem qualquer noção do que seja viver. A gente vê todo dia na tela da televisão, né? Os assaltantes, impressionante, à luz do dia, em qualquer momento. Quer dizer, eles estão completamente desregrados em si próprios. Enfim, problema sério. A realização de um novo fato do Espírito, para com aqueles que tiverem a altura de praticá-lo, fornecerá os dados indicativos da ambientação reencarnatória necessária para a regeneração dos sentimentos e, como consequência, o tipo de mundo inferior à Terra no qual reencarnará, o dano da segunda morte. Quer dizer, não são todos que poderão e terão condições de fazer um planejamento reencarnatório, né? Para a grande maioria, para a grande parte, há um planejamento padrão, é padronizado. Ele não tem cultura suficiente para passar por um planejamento reencarnatório. Então, ele vai para um planejamento padronizado. Esse aqui colocam ele no processo reencarnatório com motivos adequados para que ele possa progredir, mas sem que ele participe do conteúdo pelo qual irá passar. Não é o nosso caso que aqui estamos. O nosso caso que aqui estamos, por isso estamos na doutrina espírita. O bem ou mal chegamos. Ontem ou hoje, mas chegamos. Né? Evidentemente que existem as exceções. Aquele que desperta ao longo do tempo. Quer dizer, mas se nós formos tratar de exceções, você não vai parar de tratar de exceções, porque exceções acontecem N delas. Dificilmente poderá ser, a gente fala regra geral. Né? Versículo 9: E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Observem esse detalhe. Mandou chamar para vir às bodas todos que encontrardes. Lembram da mensagem de Bezerra que eu entreguei a vocês? O pessoal que estava exilado e passou a reencarnar no planeta Terra. É a última oportunidade. Perfeitamente. É o teste final. Como é que você se comportou no exílio? Como é que você se comportou no exílio, Graça? Você se aprimorou? Saiu daquele estágio que você se encontrava, melhorou? Sim. Ou continuas fazendo a mesma coisa? Melhorou. É isso aí. Melhorou, né? É por aí. Né? É o que está sendo testado.
emprestado. É como Bezerra fala, e Joana. Bezerra e Joana cuidaram bem desse assunto. Foram chamados a reencarnar na terra espíritos que há séculos foram levados para o exílio, para regiões de sofrimento profundo. Assim fala Bezerra. Pela enorme rebeldia, a fim de despertarem para caminhos luminosos e renovarem os sentimentos. Foram chamados a reencarnar. Por isso, o versículo fala desta maneira: convidai às bodas todos os que encontrares. Então aí, observar que ir para o exílio não é um castigo, é uma oportunidade dada ao espírito que não compreendeu a ambientação reencarnatória na qual estava vivendo, para que possa despertar para as suas necessidades evolutivas. No mundo onde é exilado, em sua ambientação, irá encontrar instrumentos capazes de motivá-lo a se corrigir de erros praticados de situações mal conduzidas. Mas nem todos têm essa observação. Com um detalhe específico: na nossa ambientação reencarnatória também é a mesma coisa. Nós vamos encontrar instrumentos capazes de corrigir os nossos erros, as nossas mazelas. Precisamos saber aproveitar. Precisamos saber aproveitar. E para aqueles que se dissociaram do casamento, vai agora mais uma agravante. Para aqueles que se dissociaram do casamento, esses não tiveram essa observação. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu tive problemas no meu casamento. Inclusive hoje, eu não tenho nada que me impeça de falar da minha intimidade. Eu não vejo nada demais nisso. Porque hoje eu me arrependo de muitas ações que eu cometi com minha esposa, e o arrependimento me vem. Eu não me separei, mas fiz coisas que eu não deveria ter feito. O meu despertar me levou a isso, e hoje, inclusive, em oração, eu peço perdão, eu procuro verificar e me corrigir. Me arrependo profundamente de determinadas ações que cometi. Mas ainda bem que eu não me dissociei. Porque não tem como. Se você se dissocia, se você sai do casamento, você vai ter problemas depois. E os filhos? Você não fugiu do problema. E quem tem filhos, os filhos sofrem muito. Porque você tem que se alinhar com aquele espírito, você tem que se enquadrar com aquele espírito, porque não é só com aquele o processo. O processo é a falta de qualidade de sentimentos no ser que promove isso. E aquele espírito estava junto justamente para promover essas condições de qualidade de sentimento. As pessoas não percebem isso. E aí é que está o grande problema, diga. E quando essa união oferece risco de vida? Oferece o quê? Risco de vida. O risco de vida na união está no propósito dos dois, não é só de um. Sim, mas aí a pessoa permanece na união, mesmo vendo que vai... Aí é problema de cada um. Chegar num acordo ou não chegar. Aí é o problema de cada um. Porque o risco de vida não aconteceu só porque um promoveu. Sim, sim. É por causa dos dois. Sim. Então os dois têm falhas no processo. Sim. Né? Os dois têm falhas no processo. Aí cabe aos dois chegarem ao que devem fazer de melhor naquele momento. Mas isso não deduz a pena do processo. Não deduz a pena do processo. Não, eu me separei porque, por exemplo, como você está falando, eu me separei porque havia o risco, né, de assassinato, de morte.
Tudo bem, mas isso não elimina o erro do processo, de jeito nenhum, porque o erro do processo, como eu estava falando, está no sentimento, e o mesmo sentimento que foi promovido no casal, os dois, esse mesmo sentimento também é tido com outras pessoas que não estão no próprio casamento, não estão associadas no casamento. O problema é sentimento. Aí é que está o grande detalhe da história. O grande detalhe da história está aí. Ah, mas eu amenizei, eu continuo sendo amigo de fulano, eu continuo sendo... Tudo bem, é um processo. Ameniza, mas não elimina a condição que aconteceu de ruim. Parece, mas isso não pode estar dentro do processo reencarnatório deles, de estarem juntos e, por exemplo, não deu certo o risco de vida, Não. E eles terem que... Não. Se você se associa, se há um processo, há um planejamento, e você se associa, é para levar até o final. E haver a compreensão dos processos que estiverem acontecendo entre os dois. É um instrumento de correção dos sentimentos. Sim, mas não existem casos de casais que se unem apenas, isso eu estudei, não sei se vamos colocar corretamente, casais que se unem somente com o propósito de gerar os Aí já e se separarem, mesmo que não haja esse risco de vida, mas que só se unem para gerar esses filhos. Joana, ao longo das suas Isso obras, aí. nos fala a respeito. Exato. Existem casais que fogem ao compromisso da programação reencarnatória. E então, fulano ali é tão bacana, vou juntar com fulano, e vai. Mas não era aquele o programado. É porque esse espírito se excita demais por outros processos e acaba se unindo a quem não deveria se unir. Porque é a irregularidade dele, ele vai também ter que se regenerar por isso. É irregularidade no sentimento, por isso que estou falando do sentimento. Então se associa com quem não deveria se associar. Não era da programação, mas de repente a libido ou coisa parecida leva a tal fato. Aí pecou, entre aspas, como dizem os outros, cometeu um erro. E aí, evidentemente, com quem deveria se associar, não se associou. E aí vai ter problema. Mas tudo não faz parte do planejamento. Não. O planejamento reencarnatório, querida, assuma de vez essa programação reencarnatória é linha benigna. Não tem nada de processo, fazer isso, se não acontecer isso, acontecer. Não existe isso. É linha benigna. Aquele que passa por uma programação reencarnatória, tudo ali é benigno, em favor daquele que vai reencarnar. Aí ele fez um planejamento reencarnatório para que tudo de melhor aconteça para ela. A Rose, a Graça, a Denise, o Quaresma. A gente é que erra. A gente erra porque não nos evangelizamos a contento. O processo é toda evangelização. E a evangelização diz respeito às informações que Jesus nos trouxe. A gente comete essa falha. Não existe um processo reencarnatório, olha, se não acontecer isso, você faça aquilo. Isso não existe. É retilíneo. Por isso o fato do Espírito. A Denise fez um fato do Espírito. Aí a Denise, não, mas olha, se eu puder, eu não posso fazer isso assim. Querida, isso ainda não é melhor para você. Você ainda não está preparada. É melhor que isso não aconteça. É feito assim, mais ou menos dessa forma, para que você não insira isso no fato do Espírito daquela reencarnação. Não? Porque o amigo espiritual sabe bem, ele já te estudou, ele é especialista, muito mais especialista do que qualquer psicanalista da nossa época, do que qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra. Ele conhece muito mais. Então, ele diz, olha, isso aí não é bom. Então, o fato do Espírito é aquilo que você tem que agir. Acabou. Que você
agir fora daquele princípio que ali está, que você concordou, que é o que dá origem ao teu planejamento reencarnatório, você falhou, você errou. E quase todos nós, praticamente todos nós, a gente sempre comete desvios. E depois vem o arrependimento, vem a correção, né? E é por aí. Mas vamos em frente aqui. Assim, aqui. Na mensagem, o alerta na transição planetária, recebida por Ivaldo Pereira Franco em Los Angeles, Estados Unidos, em 13 de novembro de 2010, Cristina de Menezes informa: sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado. Observem a palavra de Bezerra. Ali ficaram em cárcere privado. Quer dizer, não tem como você sair, é aqui que você vai ter que ficar. Porque Deus quis? Não, porque você promoveu isso com você mesmo. Você se coloca nessa situação. Que problema sério. Imagina, Ingrid, você se coloca nessa situação. É como dizer assim: olha, essa água está fervendo, não coloca a mão, e você coloca. Vai ter problema, não tem como, você quis, você promoveu. De sofrimento, sucede, meu filho, que é meu sofrimento profundo. Estou ligando seus olhos que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura que se tem entregado. Tem muitos indo por esse caminho. A loucura está ali. A gente está vendo a luz do dia pelas ruas acontecendo. Mas tem uma loucura que ninguém vê. Os nossos olhos não veem. São as loucuras pessoais de cada um, os seus pensamentos, e que fazem, né, as escondidas, a loucura da inveja, do ciúme, da desonestidade, né, que ela tem a repercussão, mas você não vê. O ciúme é muito Tanto grande. é que muitos não veem que continuam votando. Por exemplo, na hora das eleições, continuam votando naquele que é um corrupto, que é um canalha, um espírito completamente desregado, e recebe voto. Olha como acontece. Vejam como as coisas ainda acontecem no planeta Terra. Vai deixar de acontecer. E às vezes a gente não tem nem opção para escolher, né? E é obrigado a votar. Sim, você tem a opção de escolher. Dois candidatos. Um desonesto, o outro ladrão, corrupto, de tudo quanto é jeito. Não vote em nenhum dos dois. Acabou. Você não precisa escolher. Só tem esses dois? Não quero nenhum dos dois. Não vota. Acabou. Mas é a obrigação que a pessoa tem que votar. Ué, mas você vai lá votar, mas não vota, ué. Você elimina teu voto. Querida, você comparece, mas elimina teu voto. Não vou votar nesse porque é corrupto. Não vou votar nesse porque é ladrão. Anula. Perfeito. Acabou. Você compareceu para dar o teu voto, o teu testemunho. O teu testemunho é que você não vota em quem é corrupto e em quem é desonesto. Acabou. Quem é ladrão. Você foi lá na urna. Você compareceu. Já que é obrigatório. Ok? Entende? Não só esses, como outros em situações semelhantes já encarnaram com as mesmas oportunidades. Não só esses que estavam no exílio, né? Mas existem outros. É aquilo que a gente sempre fala, exceções existem. Não é que seja no lado ruim ou no lado bom. Exceções não tem como eliminá-las. Por enquanto. Né? Por enquanto. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Mandaram que eles trouxessem e levassem todos para bodas, eles foram. Tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Estava todo mundo lá. Está todo mundo aí na terra. Está todo mundo aí na terra. Não está na porra. Por que você não fala? Só fica olhando.
atual do planeta Terra, todos os espíritos que têm ligação com esse orbe e cumpriram determinados compromissos foram chamados para o desenvolvimento de tarefas pelas quais serão avaliados. Nós que aqui estamos sendo avaliados a cada minuto, a cada ação, a cada comportamento, a cada pensamento. Observe o detalhe, a cada pensamento. Quer dizer, nós precisamos nos alinhar o mais possível ao Mestre Jesus, nos próprios pensamentos, eliminarmos aqueles pensamentos equivocados, não pensarmos em coisas que são inúteis, em ações indevidas. Tudo isso está sendo visto. Há amigos espirituais fazendo essa avaliação. Como é que você se comportou? Você foi para a festa ou foi lá para a reunião para você aprender? Eu disse para você aprender, não disse para você ir para a festa para o teu prazer do ego. Eu disse para você aprender. A coisa é muito séria. Você está cuidando mais de você ou do ego? Não, mas eu tinha que fazer isso assim, eu fui lá. Era na hora que eu tinha que ir lá para ver, estudar um pouquinho, para melhorar a mim mesmo, mas eu não fui porque eu tinha. Ah, é? Está anotado. Não falha uma letra, é preciso que nós tratemos de minúcias, porque a vida é assim. É o que eu costumo falar, tanto faz uma garrafa cheia ou uma gota, é veneno. É veneno. Não, mas foi só um pouquinho, eu só tropecei um pouquinho. Você vai pagar por esse pouquinho? Não dá para deixar de lado. Não. Porque esse pouquinho que você cometeu desvios, você não prejudicou só você, você prejudicou quem estava na linha, na tua periferia. E dependendo do que você fez, você maltratou o universo. Lembre que Joana nos fala, quando você maltrata uma flor, você fere Deus. Uma estrela. Observem o detalhe. Observem o detalhe. Porque no universo está tudo em ligação. É o que falamos aqui. Nós somos mergulhados na mente de Deus. Ferir Deus você fere sempre. Coisa muito séria. E nós temos que ter essa capacidade de desenvolver esse raciocínio conosco mesmos. Certo? Nós temos que sair das coisas macro, como a gente está acostumado. Eu posso fazer, eu vou fazer. Não é bem assim que acontece. Então, se as pessoas passarem a pensar dessa forma, não assassina mais ninguém, não maltrata ninguém. Mas sim, mas é claro. Aí é justamente o processo de evangelização. Porque sabe, É seguir a linha do Cristo. uma fé no irmão está ferindo Deus, né? Seguir a linha do Cristo. É só a gente pensar assim que a gente vai ter. Nós temos que fugir e começar a entrar nas coisas minúsculas. É que a gente pensa que não vale nada. Isso foi só um pouquinho. Pegue uma gota de veneno, vai dar a mesma coisa que você beber 1 litro. Com 1 litro vai mais depressa. Só isso, mas vai acontecer o mesmo processo, é veneno. Bebe uma gota de soda cáustica, ácido sulfúrico. A coisa é muito séria. E a humanidade parece que ainda não viu isto. Nós temos que entrar nas coisas mínimas. Certo? Por exemplo, ontem, esse é um exemplo só, muito simples, né? Mas eu não gosto de falar porque sempre desperta alguma coisa em alguém. Ontem eu estava vendo televisão, deitado lá na minha cama, vendo televisão.
tela um bichinho. O que é isso na tela? Eu não cheguei bem, estava distante, estava sem óculos, inclusive. Aí botei o óculos, cheguei perto da tela, quando eu olhei, era um bichinho. Esse bichinho que fede, como é o nome? Eu esqueci o nome. Oi? Percevejo. Era um percevejo pequenininho. Sem vergonha, o que tu está fazendo aqui? Aí fui, peguei um pedaço de papel higiênico, consegui pegar o percevejo. Não matei-o. Botou ele lá nas plantas. Joguei pela janela para o lado de fora, onde tem muitas árvores, ele deve ter ido para lá. Posso me entender? É as coisas minúsculas. Eu faço isso às vezes com lagartixa. Às vezes é uma formiguinha que está andando na mesa, eu pego a formiguinha e coloco ela lá do lado de fora. A gente tem que dar atenção a isso, sabe? As coisas minúsculas, sejam elas quais forem. Quando a gente começa a pensar no macro, a gente faz besteiras. Isso aqui é o controle, né? Do projetor. Controle do projetor. Mas esse controle do projetor, o que tem aqui nesse controle do projetor? Isso aqui promoveu muito embaraços na mente daqueles que fizeram esse projeto, daqueles que construíram esse material, daqueles que deram as cores devidas, no circuito que estão aqui. Quanta gente trabalhou para que isso ficasse pronto? Faço-me entender? Cheio de energia. Não é, pois é, tem que dar valor. Você não pode desvalorizar isso. Quantas mentes trabalharam, de repente, dia e noite, projetando que circuito é esse? Como é que eu movo? Para onde eu jogo esse elétron? Como é que ele vai ficar? É cheio de energia. É isso que nós precisamos desenvolver em nós mesmos. Tarefas que muitos assumiram no planejamento reencarnatório, outros, pelas suas condições espirituais, reencarnaram através de planejamento padrão, mas ainda assim serão avaliados. Mesmo aqueles que não fizeram planejamento reencarnatório, mas estão no planejamento padrão, eles têm que agir no sentido do bem. Caso não seja assim, evidentemente, continuarão sem conseguir fazer os seus planejamentos e para mundos inferiores. Não tem como ser de outra maneira. Seja de que forma você tenha reencarnado, você será avaliado. Não tem como. Na mensagem já citada, continua Bezerra: e esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio e do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Você comeu carne de mamute cru e tu não lembra. Eu também. Porque Bezerra conta, inclusive, como ele veio para o planeta Terra no livro. Já falei aqui. Ele tem um livro. Fala dos sonhos. Esqueci o título do livro. Produzido pela FEB. E ele conta do planeta ele veio, como ele viveu. Olha aí. Natureza primitiva. Quem gostaria de ir para um mundo de natureza primitiva? Eu não gostaria de voltar, não. Correr dos animais, morar nas cavernas, Apesar que eu tenho não tem água, não tem luz, não tem celular, não tem nada. Eu tenho Não tem nada, não tem nada que tem dinossauro, aqui. mas eu não queria voltar. Imagina, pois foi assim que vieram os primeiros capelinos para cá. E aonde eles se encontravam? Em um mundo partindo para o estágio de regeneração como o nosso. No livro de Emmanuel fala isso, né? Oi? Também, de Garamond. Então é bom que a gente, é bom que nós consigamos nos alinhar. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali, já está todo mundo reencarnado. Está
todo mundo reencarnando, ok? Aqueles que estavam no exílio, outros, todos nós. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. O que é não estar trajado com veste de núpcias? Segundo a parábola, é não estar preparado para fazer um casamento com um mundo melhor, para ir para um mundo melhor, para entrar e viver em um mundo melhor. Então, não está preparado. A avaliação de todos nós está em curso. Aquele que não conquistou verdades suficientes, que não se apresentar com vestes de núpcias para participar das bodas que já estão preparadas, como diz a parábola, seja com as matrizes mentais reluzindo sentimentos de quem trabalhou verdades, terá a oportunidade do aprimoramento em um mundo com instrumentos e situações para as qualificações necessitadas. Ninguém engana. É preciso estar com os sentimentos harmonizados, elevados. Aqueles que estão sendo preparados e estejam subindo de qualidade. Evidentemente que nenhum de nós que aqui está tem o sentimento na performance 100%. Você tem alguma performance 100%? Porque se você dissesse que tinha, eu diria que você estaria mentindo e falaria para você está mentindo. Porque ninguém tem. Nós não estamos num planeta aqui reencarnados com essa condição. Ninguém tem essa condição. Mas estamos lutando para ter. Né? A gente tem indagações, a gente tem erro. Como é que eu faço isso? Será que isso está certo? Será que aquilo não está? Não é verdade? Mas nós estamos nos esforçando. Nós estamos nos esforçando. Por isso a gente tem dúvidas, a gente pergunta, a gente procura, faz pesquisa, mas é para melhorar os sentimentos. Porque tudo que nós vamos receber na vida gira em torno dos sentimentos que venhamos a ter. Eles fazem parte dos pensamentos, fazem parte das nossas ações. Não tem como ser diferente. As matrizes mentais têm que estar reluzindo de alguma forma. Se um amigo espiritual olha o teu perispírito, está tudo negro, ele sabe que você está sem condição espiritual de ir para um mundo melhor. Não, meu irmão, você vai para aquele que você vai encontrar o que tu desejas. Não tem como, não tem como. Ferramentas preparadas para você tirar essa negritude desse teu perispírito, né? Fazer com que tudo fique mais claro. Mas tem que ficar brilhoso demais? Não, meu irmão, que tenham pelo menos uma luzinha por aí, porque brilhoso demais ninguém aqui tem. Se disser que tem, eu vou dizer que está mentindo, hein? Não olha para mim não. Vida é a vossa luz. Vida é a vossa luz. Como assim? Sofrerá o dano da segunda morte. Irá despir-se do perispírito atual para hospedar-se em outro, elaborado com os fluidos próprios do planeta inferior que habitará. Obviamente, o espírito perderá determinadas manifestações, já que estará ocupando corpos com menor qualidade. Não tem como. Observe. Você vai para o planeta inferior, você vai ocupar corpos com menor qualidade, tanto perispiritual como físico. Não tem como. A tua manifestação não fica reduzida. Sim. Imagina você no corpo de um neandertal. A tua manifestação, imagina aqueles que vieram para cá, de capela, que já estavam no estágio que nós nos encontramos hoje, e tiveram que reencarnar em um corpo primitivo, um Cro-Magnon, por exemplo. Imagina, segundo alguns autores, o Cro-Magnon foi o primeiro Homo sapiens. Imagina. E naquela altura, como você queria, a tua angústia
de estar em uma ferramenta daquela, que você não tem um cérebro limitado, você não pode acionar, você espírito não consegue acionar, porque você não tem a ferramenta. Limitado, você fica limitada. É um corpo inferior. É o que acontece com quem vai para o exílio. Não tem como fugir disto. O espírito se sente, como vimos ali ainda há pouco, não é? Aprisionado. Eu esqueci da palavra que estava na coisa. Ele fica aprisionado. Cárcere. Oi? Cárcere. É no cárcere. É um cárcere privado, como estava ali. Não tem como. Ele não tem como fugir. O não ter como fugir é que leva muitos espíritos completamente desprovidos da verdade e provocarem o suicídio. Porque eles acham que o suicídio vai resolver o problema deles. Acho que liberta. Porque eles não conseguem a manifestação que desejavam no corpo que estão habitando, de fazer aquilo que desejavam fazer. Se sentem num cárcere privado, realmente, e aí se suicidam. Aí fica mais privado. Não posso fazer o que eu quero, não tenho condição de fazer o que eu quero, e aí vai se suicida. Completamente fora da verdade. Perfeitamente. Vamos ao outro. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? É a consciência. E ele emudeceu. Consciência. Quer dizer, o sujeito, aquele espírito, estava no meio daquela multidão, mas ele não tinha preparo o suficiente. Como estamos todos aqui no planeta Terra, né? Mas tem uma porção de espíritos reencarnados que não se prepararam o suficiente, não valorizaram inclusive aquilo que receberam. Esse é que é o maior problema. Você não valorizou o que você tinha em tuas mãos. Foi ingrato. Você concordou, você não assumiu o teu compromisso. Aí é que está o grande erro. O grande erro nosso é esse: não assumir o compromisso, a responsabilidade. Então, aqui não tendo veste nupcial, não vai ficar. Não ficarás. Como entraste aqui? Não, aqui não é teu lugar. Esse versículo nos leva ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 5, os obreiros do Senhor. Lá diz o seguinte: Deus procede nesse momento o censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Os últimos são aqueles que vieram e cumpriram realmente a condição de vida. Os primeiros são aqueles que chegaram há mais tempo, mas nada fizeram. Então o salário ficou assim. Seria o caso de muitos serão chamados por... Perfeitamente, é a mesma coisa, é isso aí. É justo isso. Perfeitamente, sem dúvida. Paris, o espírito de verdade, né? Isso é o mestre. Paris, 1862. 1862, e a gente ainda não aprendeu. Você vê só como é que nós somos difíceis? Muitos ainda se encontram familiarizados com textos dúbios, se enganam e assim agem sobre a crosta.
Contudo, no plano espiritual, essa condição, no caso, inexiste. Os espíritos que processam a avaliação sabem como bem operar e conseguem ler o perispírito. Você pensava em enganar? Você pensava em enganar alguém quando desencanasse? Não, eu estou aqui, olha, vê como eu estou. Você pensava? Não. Você sabe que não vai acontecer, né? Não é? Você sabe que o amigo espiritual vai te olhar. Não vai mentir, não, pai. Não vai mentir, não. Hã? Eu não preciso falar a verdade. Ele vai te olhar e vai dizer assim: Rose. Aí, agora a Rose, irmão, já sabe o que fazer com a Rose, né? Vai para graça. Graça. Você está sem graça nenhuma, hein? A coisa é séria, né? A coisa é séria. A gente está brincando, mas a coisa é séria, né? Olhar para a irmã, agora você dá. Mas olha, você não é mole, não. Se não querer perfeição assim, não teria primeiro lugar, né? Oi? Se ele ficar pensando muito em querer ser muito perfeitinho, mas muito certinho, primeiro lugar, né? É. Isso mesmo. A coisa é séria, né? Vamos lá. Aqueles que não colheram os conhecimentos necessários, obviamente não têm respostas para situações para as quais não se prepararam. Isto é, impossível admitir alguém em locais onde sua bagagem não dispõe de elementos capazes para harmonizar-se. Os ambientes onde vivemos no universo guardam relação magnética com os seus hospedeiros. Porque o mundo tem relação magnética com aquele que ali está hospedado. Não tem como, né? Ninguém vai me pegar e vai colocar em Júpiter. Sai de lá, você não tem condição nem de chegar perto aqui. Né? Ninguém vai daqui viver em Saturno. Não temos condição. Né? São um dos mais adiantados e nós temos que nos prepararmos para lá chegarmos. Né? Podemos visitar com o amparo de amigos espirituais, como Maria João de Deus, a mãe do Chico, chegou, como Camille Flammarion, foi levada a Marte, mas é na companhia de amigo espiritual, não pode ficar lá. Você vai só ver, pode dar uma olhadinha. Deixa eu ficar por aqui. Não, você não. Que, rapaz, aqui não tem lugar para você não. Então você vai atrapalhar o pessoal aí. Sai. Então é sério, o negócio é sério. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos. Observem os detalhes da parábola. Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, você encontra na Bíblia, no Novo Testamento, em vários capítulos. Veja que o chamamento é grande. Então, aquele que não estava vestido com as vestes nupciais, ele vai parar lá. Será lançado nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você vai sofrer um dano na segunda morte. Não há possibilidade de subterfúgios. Estamos no ápice da transição planetária. A avaliação é severa e sem erros, e levará como principal verificação o comportamento relativo ao planejamento reencarnatório. Nós que estamos hoje vivendo no planeta Terra, a avaliação nossa vai toda em cima disso aqui. O que você fez de melhor? Em que percentual você correspondeu ao teu planejamento reencarnatório? É menos de 50%? Estou fazendo uma colocação
né, para podermos raciocinar em torno. É menos de 50%, 50,001 você segue uma regeneração. 49,9999 você vai para um plano inferior. O que você fez com o teu planejamento reencarnatório? É a nossa avaliação. Por isso nós reencarnamos nessa época. Por isso nós reencarnamos nesse estágio do planeta Terra, do ápice da transição planetária. O que vai dar a variação é justamente isso aqui, o planejamento reencarnatório que fizemos. Não tem como ser diferente. Quem o realizou sabe perfeitamente que sua elaboração cuida da evolução espiritual. Em momento algum se prende ao materialismo. É outro problema de a maior parte dos espíritas que conheço. É o materialismo. Custamos a nos desprender disso. Causa aborrecimento? Causa desconforto? Causa, mas tem que ser. Eu sei disso porque eu tive esse problema com o meu grupo familiar. Mas eu consegui vencer. Mas eu consegui fazer com que a coisa funcionasse. Não, eu não vou. E não ia mesmo. Porque eu sabia do meu compromisso, eu tinha palestras a fazer, eu tinha meus compromissos de fazer minhas escritas, de fazer minhas avaliações, minhas verificações. E eu fui contornando ao longo do tempo, até que de repente tudo ficou, o pessoal se acostumou. Quem realizou sabe perfeitamente que sua elaboração cuida da evolução espiritual. Em momento algum se prende ao materialismo. São primordiais as situações, os fatos, os casos, os compromissos espirituais. São primordiais. Quem quiser tornar primordial o materialismo, como muitos que comparecem aqui, continuem. É problema de cada um. Você tem que avaliar o que você vai fazer. Aí chega um dia que a Ingrid, por exemplo, está com vontade de ir no mercado, tem que fazer as compras do mês. Não, vamos lá hoje, não, tem que fazer, mas ela tem que vir aqui. Aí ela fica na dúvida, não, vou no mercado fazer minhas compras. Problema dela. Problema da Ingrid. Ninguém tem nada com isso. Ela quer fazer, não faz. O Quaresma fala, mas é problema dela. Se ela se sentir mal com o que eu estou falando, é problema dela também, não é meu. Eu estou falando o que está aqui. Não sou eu que estou dizendo que você tem que se desprender do materialismo. Está aqui na tela, está nos livros da codificação. Conversa com Agostinho, na conclusão do livro. Pega na conclusão. Eu não me lembro agora se é na conclusão do Evangelho do Livro dos Espíritos. Acho que é do Evangelho. Materialismo, o Agostinho é severo, em falar disso. Não é o Quaresma, mas eu prefiro ficar com o Agostinho. Vou ficar com a graça? Não quero nem saber da graça. Deve ser brincadeira, viu? Não leva essa série que eu estou falando agora, não. Mas eu vou ficar com o Agostinho. Até eu quero ficar com ele. Pois é, então pronto, já acabou. Pronto, já veio junto. Claro, para que não haja pranto e ranger de dentes, cada reencarnado deve organizar-se a fim de considerar a cada momento o espiritual como sendo essencial. Você é espírito, não é graça? Você não vai ficar com esse corpo toda a vida. Você ocupou esse corpo agora. E amanhã? E antes? Você ocupou o quê? Outros corpos. E você agora nem se lembra deles, mas você vai se lembrar. Quando você tiver capacidade espiritual, você vai se lembrar de todas as suas reencarnações. E lembra mesmo. Você lembra de tudo. Está tudo na tua memória. Simplesmente agora está esquecida para você viver esse momento e fazer o melhor dele.
fazer melhor do teu planejamento reencarnatório, justamente você não ter na lembrança agravada aquilo anterior que você cometeu, para não te atrapalhar no teu planejamento reencarnatório que você fez para esta existência. Eis o grande detalhe, como Deus é bom. Ele evita que você tenha viva na tua memória as porcarias, podemos assim dizer, que fizemos anteriormente, para não atrapalhar o que você cuidou de planejar, que é o teu roteiro para esta reencarnação. E é aquilo que falei, você vai desencarnar, desencarnou, você cumpriu 50,0001, opa, você vai para a regeneração. Você cumpriu 49,999999, dano da segunda morte. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Matemática é matemática. Você não pode dizer que 2 é 1. 2 é 2. Percentual é percentual. E o mundo, o universo trabalha dessa maneira, até onde nós conseguimos entender. Porque tem muito mais pela frente, né? Muito mais. E nós ainda não compreendemos. Mas vamos ficar até onde compreendemos, porque pensar no que não compreendemos não adianta nada. Não resolve. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Está aqui. Vamos usar palavras do amigo Bezerra de Menezes na mensagem citada na análise do versículo 9. A mesma mensagem, aquelas que eu dei para vocês. Não é a primeira vez que vos comprometeste enganando-vos. Mas esta é a oportunidade final. Assim está na mensagem com letras maiúsculas que eu deixei. Optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Está aqui. E pior disso, é realmente quando até agora não consigo conceber que espíritas ainda vivem na materialidade. E como eu falei ainda há pouco, são muitos os que eu conheço que dão mais como essencial a materialidade. É impressionante isto. E não deram conta que isso vai criar problemas para eles. É impressionante. É impressionante. Como eu tenho um problema material e um problema espiritual a resolver. Não, aí vai para o material. E resolve o material, o espiritual fica para depois. Eu cansei de ver isto. Eu canso de ver isto ainda hoje em dia. Seu pai, no meu caso, para pegar o cartãozinho, eles agendaram para quinta-feira. Querida, cada um faz o que deve, o que quer. Eles agendaram para quinta-feira. Não, mas pera, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem que dar justificativa a ninguém. Você tem que dar justificativa a você mesma. Faço-me entender? Porque se você foge, a concepção daqueles que conhecem muito mais do que eu, do que você, do que nós que aqui estamos, é um problema meu. Eu prefiro segui-los. Faço-me entender? Eu vou ser mais contundente. Eu perderia o cartão, mas não perderia o que eu teria a angariar para mim mesmo, o espírito. Faço-me entender? Certo? Não leve isso muito a sério, mas é assim. Eu faria isso. Eu. Mas sou eu. Cada um faz o que acha que deve fazer. Mas cada um faz o que acha que deve fazer segundo os conhecimentos que interiorizou. Eis o grande problema. Por isso é que eu digo que eu vejo muitos espíritas cuidando da materialidade e se dizem espíritas, porque não interiorizaram. Está aí, quem está dizendo isso não sou eu, é Bezerra. É Bezerra. Me faço entender, ou me faço. A nossa evolução, né? Que ainda está. Pois é, mas é problema de cada um. É problema de cada um. Nós estamos vivendo a terceira revelação. É a revelação final. E quem a trouxe foi Jesus. Essas palavras de Bezerra são calcadas em cima das palavras que Jesus
deixou gravadas pelos evangelistas. Ele é um fiel É mensageiro. preciso que entendamos que Bezerra está no nível muito superior ao nosso, certo? E a gente tem que aprender com aquele que sabe mais. Não é assim que a gente faz? A gente vai para a escola para aprender com aquele que estudou com aquela determinada matéria. Isso, quando eu falo isso, eu me lembro da terceira revelação, doutrina espírita. E aí, o cara chega para mim, uma pessoa chega para mim e diz: eu sou espírita. E eu estou vendo que ele está dando muito mais como essencial, ele está levando muito mais como essencial a materialidade. Então, para mim, não é espírita. Para mim, isso é treinamento. Mas o espírita não erra? O espírita erra. Mas, eu falei ainda há pouco, em que percentual você se encontra de erro? Mais de 50 ou menos de 50? Aí é que está o grande detalhe. Aí é que está. E eu observei, a observação minha, há 81 anos que eu observo isso. Foram os 9 meses que tive no ventre de mamãe. Eu vejo espíritas com muito mais erro do que acerto. Problema sério. E olha que eu, pelo menos eu, não canso de falar. E eu falava isso em palestra mesmo. Eu nunca neguei a palavra, não. Eu sempre abri o verbo, tivesse aonde fosse. Porque eu me convenci disso. E quando eu me convenço de uma coisa e vejo que ela é boa para mim, eu acredito que ela vai ser boa para o outro também. Eu vejo assim. Certo? Por isso eu sou contundente. Ou vocês acham que Jesus veio aqui falar da verdade à toa? Não. E deve ser por isso que eles dizem que só um terço da E por que muitos não gostaram de Jesus? E por que muitos o ofenderam? Por quê? não É. aceitaram. Porque viviam na ilusão, na materialidade. E o que levou eles a fazerem, fizeram com Jesus, foi justamente a materialidade. E ainda hoje acontece isso. Porque se Jesus estivesse aqui hoje, materializado, esse povo que está fazendo toda essa besteira por aí, não pega ele. Sim. Porque não precisa muito. Se você chegasse numa casa espírita, como eu vi, eu passei por isso, e abrisse o verbo para a verdade, eles não te chamavam mais. Como muitas vezes, em final de palestra, vinham me arguir, mas você não falou do tema. Eu digo: como assim? Eu já coloquei até artigos dessa forma no Facebook. Como assim? Pessoas desatualizadas, dirigentes desatualizados, e não gostam de te ouvir. E quando você fala, eles acontecem contigo, evidentemente. Mas alguém tem que fazer, alguém tem que dar um beliscão, alguém tem que enfiar um alfinete. Desperta, meu irmão, é bom para você. Não importa a posição que você esteja, mas alguém tem que fazê-lo. Como Jesus havia mandado para o planeta Terra vários dos seus enviados, e nós continuamos fazendo o que não devia. Ele veio. Faço-me entender? Ele veio e foi contundente. E quem diz que Jesus não foi contundente? Ele foi contundente, porque ele não se afastou uma vez da verdade. Falassem o que quisessem falar, ofendessem quem quisesse ofendê-lo, mas ele não se afastou uma vez. Tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter coragem. E alguns diziam para mim: mas Quaresma, ninguém vai mais chamar. Eu digo: não é problema meu. Não é problema meu. Eu estou usando a mensagem do mestre. E muitos diziam para mim: não, você não pode fazer assim, passando a mão na cabeça. Não temos mais momento de passar a mão na cabeça. Nós estamos no século XXI. Passar a mão na cabeça de quem? Não tem mais como. Não, Lino, você é tão boazinha, né? Não tem mais isso. Acabou. Como eu vejo ainda, inclusive na própria internet, né? Pessoas passando a mão na cabeça. E com o mesmo verbo que eu ouvia quando era criança. Para com isso. Não é mais tempo. Esse está atrasado. E está passando um atraso para diante.
e se diz espírita. Espírita vive a atualidade. Espírita vive século XXI. Pegue Joana. E Joana falou isso já há tempos. Eu canso de botar esse texto de Joana, que está no livro Autodescobrimento. Você já deve ter visto na internet, eu coloco no Face. É ultrapassado, obsoleto, não se atualizou. Está lá, porque não sou eu que digo. Eu prefiro ficar com Joana. Você vai ficar de mal comigo, vocês não vão me querer mais, problema de vocês, mas eu fico com Joana. Faço-me entender. Eu não posso viver com o pensamento do atraso, com o pensamento do que está arcaico, com o pensamento ultrapassado, porque ele é obsoleto. Você toma banho de cuia? Eu já tomei quando era criança. Você toma hoje banho de cuia? Não, mas quando era criança. Você tomava. cozinha, tem fogão a lenha em casa? Também, tinha fogão a lenha. A tua geladeira é a querosene? Você usa lamparina? Pois é. Eu usava quando era Pois criança. é. Vem mais para diante. Você ainda usa TV preto e branco? Pois é. Usei muito. E o espírita precisa pensar nisso, que a doutrina espírita também vive no século XXI, vive o dia de hoje. É fácil de entender isso, pois não? É por isso que Joana fala que se torna obsoleto, ultrapassado. Tem que periodicamente atualizar-se. Está lá no livro, não sou eu que estou falando. E eu vejo espíritas completamente desatualizados. E quando você fala a verdade, eles ressentem. E eu sei disso, eu sei. Mas eu nunca me esquivei de ser verdadeiro. Inclusive, me lembro bem que quando eu falei uma vez, numa casa espírita, que eu não me recordo agora qual, né, sobre a negritude, eu acho que eu conversei contigo a esse respeito. E eu abri o verbo, está na revista espírita. E foi esse, o Negro do Pai César, eu botei até outro dia no Face de novo. Botei outro dia. E eu fico observando o Face. Quando eu falei, e abri o verbo na carta, acho que muitos ficaram me olhando assim. Eu, para amenizar um pouquinho, disse: a minha mãe era negra, aquele cabelo de bolinha, assim, conhece? Pois é. O meu está assim porque meu pai é português. Só simplesmente por isso. Mas o que está correndo aqui é do negro velho. Aí, veio agora 13 de maio, não foi? Eu já havia colocado uma vez, coloquei de novo, do Pai César. Eu coloquei do Pai César. Poucos foram, ou nenhum, até ontem nenhum havia colocado lá que curtiu a matéria. Vejam como as pessoas agem. Eu fico observando isso. Viram? É claro que viram, mas não botaram lá curtindo. Impressionante, né? Umas pessoas ainda têm um certo preconceito e fogem da realidade. Não vão ver que eu coloquei aqui curtindo, não vão ver meu nome. Não. Entende? Quando eu coloco alguma coisa mais científica, mais profunda, o número de curtição, o número de pessoas curtindo é menor. Eu já notei tudo isso. Eu fico fazendo essa avaliação, né? Mas fico puxando. Eu coloco coisas bem mais recentes para ver se as pessoas começam a despertar um pouco mais. Isso faz com que eu seja, entre aspas, odiado por alguns. E alguns não me odeiam e se aproximam simplesmente por se aproximarem, mas não estão querendo nem me ver por perto. Aqueles que se diziam que eram meus amigos, e eu segui a conclusão que de amigo não tinham nada. Coisa muito séria. Eu não tenho, como dizem no ditado popular, né, papas na língua. Eu não tenho isso. Né? A partir do momento que eu me convenço da verdade, ela vai ser explícita. Tá bom. Mas você não pode falar com mais carinho, com mais amor. Eu falo com mais carinho, com mais amor daquele que eu ainda sou capaz. Eu ainda não consigo ser como Jesus, não tenho nem condição. Não chego nem perto. Ninguém é. Então ainda é assim.
Vamos em frente aqui. Deixa eu perguntar um negócio. Oi. Qual seria essa desatualização das casas de espíritos? Atualização? Mais específico. Específico? Falar mais do que é realmente reencarnação. Abrir o verbo sobre reencarnação e dizer a verdade, sem paliativos. Pegar a matéria do Evangelho e abrir o verbo, considerando a atualidade. Que eles não fazem. O ditado é sempre o mesmo. O ditado é sempre o mesmo, as palavras são sempre as mesmas. O vocabulário cresceu e as pessoas continuam usando o vocabulário no tempo da minha vovó. Não é por aí, é atualizar-se. Atualizar-se. Está aí o que chegou trazido por Eurípides Massanufo, foi conversado com Jesus. Nós temos na evangelização dos espíritos mensagens daqueles que trabalharam na codificação. Por exemplo, no último livro que eu trouxe aqui tem mensagem de Agostinho. Aqueles que trabalharam na codificação, porque a terceira, essa terceira fase da doutrina foi conversada e trazida por Eurípides, mas antes ela foi ajustada por Jesus. Sim. Porque é justamente evangelizar-se. Evangelizar-se, no nosso caso, é conhecer profundamente, um pouco mais, profundamente no nosso nível, reencarnação. É por isso que no próximo, nós vamos voltar à reencarnação. Vou passar aqui iluminando a memória. Já dei até o título, iluminando a memória. Vamos voltar a falar de fato do espírito, de progressividade da esperança. Vamos falar do coração que tem cérebro. Vamos falar dos códons. Doutrina espírita é ciência, ou será que não é? Está lá, a filosofia, ciência e religião. E como é que você está usando a ciência de 1920 na época de 2024? Faço-me entender. Alguém está fazendo reunião mediúnica com mesa batendo terra? Não. É isso, Cid. É trazer a doutrina para a época que estamos vivendo. A Joana fala sobre isso, não sou eu, está lá em autodescobrimento. É só procurar. Esqueci o capítulo. Plenitude, a meta. É só ver lá. Plenitude e a meta, no livro Autodescobrimento. Vê lá o que Joana fala. E eu peguei só o texto, só parte do texto. Está lá, ela fala que o cara que não se atualiza torna-se obsoleto, ultrapassado. Agora, quando o Quaresma fala, aí condena o Quaresma, mas não é o Quaresma, nem a Joana. Aí. Aliás, quando se fala em espiritismo, já vê que espiritismo é atualização. Não precisava nem Joana falar. Tenham coragem, meus filhos, unidos, porque somos os trabalhadores da última hora, e o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Para aquele que quiser ter um salário igual. Para os que ficaram atrasados como os primeiros, não. Esses não. Vamos em frente aqui. Que saibamos desprezar a anestesia da ilusão para seguirmos na vida do progresso espiritual. Meus queridos, minhas queridas, existe uma coisa na vida, na existência, que nós não conseguimos modificar. Podemos e temos esses exemplos no próprio mundo material. Não tem como fugir, você não consegue enganar, você não consegue ludibriar, você não consegue passar por cima. Né? É como falávamos ainda há pouco: a água está quente, se você enfiar a mão, você vai queimar. Não tem como. Não vou enfiar a mão, mas ela não vai queimar. Queima. A água está quente. Você, vai ficar com a mão queimada. E verdade é da mesma forma. Não existe meia verdade. Não, mas eu estou fazendo isso, então isso compensa aquilo. Não existe isso.
ou você faz como tem que ser feito, ou não está valendo nada, vai ficar como uma coisa errada. Você não pode escrever 2 e dizer isso aqui é 3. Não, é 2. Não tem como fugir dessa coisa. Eu escrevi no rosto do PH e queria que todo mundo assim. Não tem como você dizer, eu hoje estou no dia 16 de maio de 2024, mas eu quero viver como no dia 16 de maio de 1902. Você não vai conseguir. Você consegue? Não. Não tem. Por quê? A mesma coisa que ele escreveu fósforo do PH e continua. Porque em 1902 você não tinha nada que tem hoje. Então você não consegue viver em 2024 como vivia em 1902. Mas tem aqueles que ainda trazem na mente, né, o volume, os aspectos das vidas anteriores e não se atualizaram. É isso que Joana fala. E continuam com os mesmos propósitos arcaicos, antiquados, que não cabem no dia de hoje. E continuam agindo como o dia de hoje. E com detalhe, que muita gente sabe disso. Reencarnaram na doutrina espírita seres que foram produzidos pela espiritualidade inferior, pela espiritualidade das trevas, justamente para deturpar a doutrina espírita. E eles estão na doutrina espírita, e muitos, inclusive, como dirigentes de casas espíritas. Mas tem outras religiões também, né? Também. Mas na doutrina espírita em especial, porque ela é a terceira revelação. Esse é o grande detalhe. E eles sabem, esses espíritos das trevas, que vivem, esses irmãozinhos nossos que ainda estão nessa ignorância, eles sabem perfeitamente que não vão conseguir travar, mas insistem. São insistentes, perseverantes nesse propósito. Estão aí muitos encarnados assim. E conseguem levar uma série de outros, porque vieram com a mente obtusa. Não abre, como costumo dizer, estão com um par de antórios, né? Botam nos cavalos, estou na frente. É um problema muito sério. É um problema muito sério. E é por isso que a gente vê tantos problemas nas casas espíritas. É isso. É por isso que a gente viu tantos problemas aqui na casa espírita. Que hoje a única reunião que tem falando de espiritismo é essa nossa. Assim mesmo porque eu fiz questão de alertar o outro, o nosso administrador. Eu digo, precisamos resolver isso. Mas ficou por isso mesmo. Só tem essa reunião. Por que não tem as outras? Por que não tem as outras? Porque não tomaram providências para que elas acontecessem. Simplesmente por isso. Não é porque não tem espaço, não. Espaço tem. Ah, mas tem que subir tudo. Qual o problema? Qual o problema? Sacrifício precisamos ter na vida. Sacrifício para vencer todos temos. Aí. Só tem essa. E por outro lado, vejam como a coisa é deficiente, que até hoje nós não recebemos visita de ninguém. E tivemos visitas aqui que vieram, mas não conseguem assimilar. E elas vêm e daqui a pouco vão. Aí eu me recordo de Eurípides, lá em Sacramento. A evangelização de espírito não é para todos. Quando ele diz isso, é porque ele sabe que nem todos vão conseguir assimilar, e nem todos ainda estão preparados, né? E nem todos ainda tomaram a doutrina como algo essencial. É preciso. Não é à toa que nós estamos aqui, certo? Nós não estamos aqui à toa. E vocês vão ver, quando o desencarne acontecer, como é valiosa essa presença. Vocês vão ver como é valiosa essa presença.
cristã. Não, mas teve alguém que já me disse assim, mas eu assisto, inclusive alguém que está dentro da doutrina espírita há muitos anos, e eu ouvi isso também dessa pessoa, mas eu assisto o vídeo, eu digo, mas não é bastante, não é bastante, você tem que ter contato com a energia do momento. O vídeo é um vídeo, certo? Mas no vídeo você não pode perguntar, você não pode sanar dúvidas, você não tem o convívio com as outras pessoas, você não está sendo balsamizado pela espiritualidade que comparece. A coisa é muito diferente. Assistir vídeo, todos podemos assistir, mas não é a mesma coisa. Não é uma coisa. Ter o livro, todos podem ter o livro, mas é preciso saber ler o livro. Saber ler é outro detalhe que muitos não sabem, porque leem, mas não refletem, que é correr as páginas e chega no fim, esse livro nosso lá, isso aí tem coisa estranha. Claro. Até porque, estou falando isso, tem muitos espíritas, que a pessoa chega na casa espírita, aconselha de ler o nosso lar. A pessoa não conhece nem o que é doutrina espírita, vai ler nosso lar, vai entender o que? Vai achar que aquilo dali é uma baboseira. Como é? Ele tomou banho, foi para uma casa de banho, teve que tocar campainha para entrar na casa, foi comer, foi lanchar, vai achar que é uma baboseira. E é por isso que muitos, inclusive, falando abertamente, porque todos sabem disso, condenam muitas vezes o nosso querido Carlo Bacelli. E o nosso irmão, meu Deus do céu, lá da casa do sanatório lá de Uberaba, Inácio Ferreira. Porque o Inácio Ferreira abriu um verbo a respeito disso, né? E aí condenou. Outro dia mesmo eu estava vendo alguém no meu Facebook, né, colocou lá desapontando o nosso querido Inácio Ferreira. A ignorância está correndo assim dentro da doutrina, dentro daqueles que frequentam a doutrina, não a doutrina, por falta de conhecimento, por falta de refletir. Ou você está pensando que você vai desencarnar e não vai ter que fazer nada? Não vai comer, não vai se alimentar, não vai tomar banho, não vai passear, não vai andar, não vai pegar condução. Está muito enganado, vai fazer tudo isso. Pois é. E eu vi o cara desapontando, condenando o Inácio Ferreira. Eu já vi outros dos outros, né? Inácio Ferreira, isso é tudo uma bobagem, não é nada disso. E aí aproveitam e condenam o Bacelli. Eles não sabem a obra que o Bacelli faz, o médium. Eu conheço a casa do Bacelli em Uberaba. Eu estive lá algumas vezes. Eu vi o trabalho que é realizado. Eu cheguei a palestrar em determinados momentos lá na casa do Bacelli. Chamaram para mesa. Quer dizer, é preciso, sabe? As pessoas precisam conhecer. Aí vem esses precisam realmente assimilar o que é doutrina espírita. Doutrina espírita não é brincadeira. Doutrina espírita é verdade. Doutrina espírita é para ser seguida, para aquele que deseja ser espírita, que se diz espírita. Verdade é verdade, não é mais ou menos. Então, eu sou mais ou menos espírita. Não, isso não existe. Ou você é ou deixa de ser. Ou você se esforça ou deixa de se esforçar. Ou então segue, como diz Bezerra, a ilusão do materialismo. Vai, fica no materialismo. É um problema de cada um. O dano da segunda morte está esperando um monte de pessoas aí. E aí eu me lembro sempre do Zacarias, né? Quando ele falou 2/3. Não fica na terra, só 1/3. Eu estou achando que vai ficar menos de 1/3. Menos de 1/3. Porque o que a gente tem visto é uma brincadeira. Né? Uma brincadeira. E olha
olha que a gente fala de Jesus, a gente trabalha Jesus. Ainda há pouco mesmo estava aqui o Espírito de verdade. Quer dizer, e ainda assim, aqueles que se dizem espíritas estão fora da verdade. Assumem outros propósitos. E o principal da doutrina espírita, o principal da doutrina espírita é a atualização. Por que é atualização? Porque o Evangelho é atualização. O Evangelho está atualizado. Mas ele foi escrito, mas ele está atualizado. Trabalha com a cultura de 2024. Trabalhe com a ciência de 2024. Leia o Evangelho agora. O Novo Testamento, ele está atualizado. Trabalhe com a cultura que tu vives. Trabalhe com a ciência na qual estás vivendo. E você vai ver que ele está atualizado. Esse é o grande detalhe. Você pega uma obra de Zilda Gama, lá do início do século passado, e ela está atualizada. Porque você tem que trabalhar com a cultura de hoje. Ler com a cultura que você tem hoje. E Zilda Gama psicografou Vitor Hugo. E Vitor Hugo é o responsável pelo grande número de espíritas ligados à arte que reencarnaram já há alguns anos para cá. E provavelmente até Chopin está por aí. E quem nos fala isso é Ivone Pereira, no seu livro Devação Invisível. As pessoas precisam ler, precisam saber. Está. Meus irmãos, minhas irmãs, se alguém quiser dizer alguma coisa, pode falar. Bom, eu gostaria de falar uma coisa assim, a meu respeito, no caso, né? Eu, desde menina, eu sempre gostei muito de estudar. Eu comecei com muita dificuldade, como criança, né? Que morava longe, andava muito tempo. Depois eu tive mais oportunidade. Depois que eu cresci, encontrei essa casa, eu tive essa oportunidade. É por isso que eu faço tudo para não perder o estudo. Eu estou sempre acompanhando, porque é uma realização de sonhos desde pequena. Aí quando eu conseguir continuar quando pequena, eu continuo agora. Eu pensando assim, mas exerça sempre dessa forma. Sim. Você falou, eu faço tudo para não perder o estudo. Sim. Mira no que eu estou te falando. Ok? Sim. Estarei sempre te aguardando. Quando você não comparecer, eu vou mandar te buscar. Sim. Já sabe quem eu mando te buscar, não? Mas é isso, Graça. É por aí mesmo. É isso que a gente tem. A gente tem que ter esse pensamento de perseverança. Embora muitas vezes a gente cometa falhas, certo? Mas a gente tem que chamar essa energia. Sim. Porque falha todos nós cometemos. Quem disser que não comete está mentindo. A gente tem falhas, tem erros, né? Mas a gente tem que brigar para que seja tudo da melhor forma, que possamos fazer da melhor maneira. Temos que cravar a positividade em nós mesmos, né? Muito bem, vamos encerrar a nossa reunião. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, colocar na nossa tela mental aquela imagem do Mestre que conhecemos. A imagem do Mestre andando entre o povo, a imagem do Mestre no Monte das Oliveiras, a imagem do Mestre mirando Zaqueu no galho da árvore, a imagem do Mestre observando a viúva colocando a espada, a imagem do Mestre ao nosso lado, nos abraçando, nos envolvendo e dizendo:
dizendo para todos nós: meus irmãos queridos, venham a mim. Venham a mim, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Jesus está nos dizendo que Ele trouxe a mensagem de Deus para que venhamos um dia chegar ao seu reino. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de estudarmos os teus ensinamentos, pela oportunidade de penetrarmos no teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, que nos abraçam, que nos rodeiam, que nos ajudam, que nos inspiram, muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Eurípides. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.